Oi, crianças, tudo bem? Por aqui tá tudo bem, então espero que esteja tudo bem por aí também. Vamos começar a nossa aulinha de hoje fazendo um pequeno aquecimento. A gente aquece o corpinho para depois a gente aquecer a nossa cabecinha. Então vamos lá? Vamos primeiro alongando o nosso bracinho, as nossas mãozinhas. Depois a gente aquece os nossos ombrinhos, ombrinho para cima, ombrinho para baixo, ombrinho para cima, ombrinho para baixo. E agora a gente vai fazer uma dancinha muito doida, igual a da tia Amanda. Arrasta a cadeira, arrasta o sofá e vamos começar! Cansei. E vocês, cansaram aí? Ufa! Agora que a gente já tá com o nosso corpinho aquecido, vamos esquentar a nossa cabecinha, mas espera aí, que agora eu tenho que pegar um adereço. Só um momentinho. Opa! Quem é que tá aí que eu não tô conseguindo enxergar nada? Vocês estão me vendo? Tô vendo tudo preto, não tô conseguindo enxergar nada. Agora sim. Hoje a gente vai falar sobre uma parábola. Vocês se lembram, né, o que é uma parábola? E hoje a parábola que a gente vai conversar é sobre a parábola do cego que guia outro cego. Como será que pode um cego guiar outro cego? Essa parábola está em Lucas 6, 39, 42. E eu vou ler para vocês. Mas, antes de eu ler essa parábola, vocês já estão com a Bíblia de vocês aí? Ó. Porque a parábola tá bem aqui. Lucas 6, 39, 42. 5 segundinhos para vocês pegarem a Bíblia de vocês. Já voltaram? Então tá. Eu vou começar lendo aqui para vocês. E a parábola diz o seguinte: E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao professor. Por que é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Essa parábola, ela tá bem relacionada às coisas que acontecem no nosso dia, né? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês, mas vamos pensar um pouquinho na nossa vida mesmo. Eu acho que todo mundo, né, tem uma mania feia de ficar reparando nos outros. Ficar reparando quando as pessoas fazem alguma coisa de errado e a gente tem mania de ficar julgando as pessoas, né? Então, essa parábola ela fala justamente isso. Como é que eu posso tentar tirar um cisco do olho de um amigo se eu faço essa mesma coisa? Não é? Às vezes, a gente tem mania de ficar reparando nos outros, falando mal dos outros, sendo que a gente faz a mesma coisa. Ao invés disso, a gente pode ver que a pessoa está fazendo uma coisa errada e tentar se corrigir e falar: nossa, aquela pessoa está fazendo uma coisa errada, mas eu não vou julgá-la. Eu vou tentar fazer com que eu não faça aquilo, porque não é uma coisa legal, né? O que essa parábola ela quer ensinar pra gente? Ela quer ensinar que
às vezes, o que eu vejo de errado num amigo, muitas vezes eu faço essa mesma coisa ou até pior. Então, se às vezes eu reparo que um amigo, ele tá respondendo para a mãe dele, falando alguma coisa que não deve, será que eu não faço essa mesma coisa com a minha mãe? Então, ao invés de eu ficar reparando no meu amigo, será que não é melhor eu conhecer um pouquinho o meu coração e ver o que eu posso melhorar? Então, essa parábola ensina pra gente 3 coisas que são muito importantes. A primeira coisa é que a gente precisa parar de criticar as outras pessoas, né? Todo mundo às vezes comete erro, mas a gente não pode ficar criticando as pessoas que estão cometendo erros, porque a gente também é pecador, a gente também erra, né? O segundo ensinamento que essa parábola traz pra gente é que eu tenho que melhorar o meu comportamento, porque se eu reparo no que as outras pessoas estão fazendo, quem me garante que as outras pessoas também não estão reparando no que eu estou fazendo, né? Então, primeiro ensinamento é parar de criticar os outros e o segundo ensinamento é que eu tenho que melhorar o meu comportamento. O terceiro ensinamento é ser um exemplo. Será que eu sou um exemplo? Um modelo a ser seguido? Será que eu faço as coisas tão certinhas que alguém quer ser igual a mim? Então, esse é o nosso terceiro ensinamento. O primeiro ensinamento é que a gente precisa parar de criticar os outros. O segundo, eu tenho que melhorar o meu comportamento. E o terceiro é que eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que sempre seguir os caminhos de Deus, seguir a palavra de Deus, para ser um exemplo a ser seguido, né? E aí, nessa parábola, a gente aprende várias coisas legais e que a gente pode levar para a nossa vida inteira. Agora, imaginem a situação. Vocês acham que um cego vai conseguir guiar o outro cego? Não. Através dessa parábola, foi isso que Jesus queria ensinar para os discípulos. Como é que uma pessoa, ela não consegue enxergar os seus próprios defeitos e vai conseguir ajudar ou guiar uma outra pessoa que tenha o mesmo defeito que ela? É bem difícil, não é? Então, somente com Jesus a gente vai conseguir seguir esses ensinamentos e fazer com que a gente não critique as outras pessoas, que a gente tente melhorar as nossas atitudes e que a gente seja um exemplo a ser seguido, né? Então, vamos fazer uma oração agora para que Deus possa nos abençoar e que Ele nos ajude a sermos pessoas melhores, que Ele nos ajude a ajudar outras pessoas também, que é muito importante. Então, vamos juntar, cruzar os dedinhos das nossas mãos, vamos abaixar a nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos fazer a nossa oração com todo amor. Senhor Jesus, muito obrigada pelo teu amor. Obrigada pelos teus ensinamentos. E, Senhor, nos ajude a não criticar as outras pessoas. Nos ajude a entender que nós temos que melhorar o nosso comportamento. E nos ajude, Senhor, através dos seus ensinamentos, a ser um exemplo para todas as outras pessoas. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar o nosso versículo de hoje? O nosso versículo, ele fala a respeito justamente disso. Como pode um cego guiar o outro cego? E o versículo diz assim, eu vou falar para vocês entenderem a primeira vez e depois a gente repete, combinado? Então vamos lá. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Lucas 6:39. Aprenderam?
Vamos repetir agora? Então vamos lá. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num barranco? Lucas 6:39. E agora eu vou passar um videozinho bem legal que vai reforçar toda essa nossa conversa de hoje a respeito da parábola do cego que guia outro cego. Combinado? Um beijinho para vocês e daqui a pouco eu volto com a atividade. Infelizmente, muitos de nós reparamos os defeitos dos outros. E por saber disso, Jesus contou uma história para nos ensinar que isto não é bom. É a história de dois homens, um guiando o outro. O problema é que os dois eram cegos. Que problemão, hein? Essa ilustração está na Bíblia, registrada em Lucas, no capítulo 6. Naquela época, sem ter os recursos que nós temos hoje, um cego jamais poderia guiar outro cego, porque os dois cairiam no buraco. Mas me diga uma coisa, crianças, por que será que Jesus contou essa história? Ora, porque aquilo que eu vejo de errado em meu amigo, muitas vezes é o que eu também faço, e até pior do que ele. Vamos a um exemplo? Se eu começo a criticar um amigo de escola que é desrespeitoso com a professora, será que não faço pior quando minha mãe me dá alguma ordem e fico criticando e xingando ela? Desta forma, como eu vou julgar meu colega que desrespeita a professora se eu não sou obediente à minha mãe? Devo, antes, consertar o meu comportamento, ao invés de ficar criticando as outras pessoas. Com esta parábola, crianças, eu aprendo que devo parar de criticar os outros, melhorar meu comportamento e ser um exemplo para os demais. Com isto, eu estarei obedecendo às ordens da Bíblia e assim agradando ao Papai do Céu.